Boa noite a todos. Vamos agora iniciar a nossa aula de número 16 do curso de Parte Geral de Direito Penal. Trataremos hoje sobre a consumação e a tentativa. Bom, um conceito base para a compreensão da consumação e da tentativa é o conceito de iter criminis, que é o caminho do crime, o caminho percorrido pelo agente em todas as etapas do crime. O iter criminis ele se subdivide em 5 etapas que são subsequentes, mas que nem todas são necessárias para a configuração de todas as espécies de delito, como nós vamos ver mais adiante na aula, a subdivisão em crimes de mera conduta, crimes formais, crimes materiais. Bom, mas de maneira geral, a primeira etapa do iter criminis é a cogitação. A cogitação é aquela fase do crime, aquela primeira fase, aquele momento inicial em que surge na mente do agente criminoso a ideia de praticar o crime, em que ele concebe na mente dele a possibilidade de praticar o crime. A segunda fase é a preparação, que é a seleção dos meios aptos à consecução daquele fim criminoso que ele já havia concebido na mente. Importante anotar que a regra do direito brasileiro é que essas duas primeiras etapas, quer dizer, a cogitação e a preparação, a regra é que elas não sejam puníveis. Quer dizer, essas duas primeiras etapas ainda não caracterizam um crime, em regra. A terceira fase do iter criminis é a execução, que ali são os atos criminosos propriamente ditos. A quarta fase é a consumação, que é o fim, ali é quando a gente consegue atingir o intento dele, quando ele consuma o crime, né? E a quinta etapa é o exaurimento, que não está presente, não é um elemento necessário para a configuração do crime, é como se fosse um consectário ali do crime. Após ter consumado, após o crime já estar perfeito ali em todos os seus elementos, o agente ainda pratica mais um ato que é o mero exaurimento ali do crime, quer dizer, o ato para extrair o último proveito ali daquela conduta criminosa. Retomando, iter criminis, cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento, sendo que a cogitação e a preparação, em regra, não são puníveis. Tratando já propriamente da consumação, o Rogério Greco entende o crime consumado quando estão presentes todos os elementos da definição legal, quer dizer, todos os elementos do preceito primário do tipo penal. Por exemplo, o matar alguém, né, se consuma quando a pessoa morre, né, matar alguém. Subtrair coisa alheia móvel em proveito próprio ou de terceiro, né, quando o sujeito efetivamente subtrai aquele objeto. E aí, ao desdobrar, surgiram diversas controvérsias na doutrina quanto ao momento consumativo, mas atenta a uma interpretação mais literal. O Supremo Tribunal Federal entende que o momento consumativo do crime de furto, tanto do crime de furto quanto do crime de roubo, é o momento da inversão da posse. Quer dizer, então, é uma interpretação que está coerente com a dicção literal do dispositivo legal, né? A subtração. Subtração você toma da outra pessoa e pega para si, né? Então, retomando, consumação. A consumação se dá quando estão presentes todos os elementos da definição legal, ou seja, os elementos enunciados ali no preceito primário do tipo penal. Quanto ao instante consumativo, e aí vai variar conforme o tipo de crime. No caso dos crimes materiais e culposos,
que são aqueles que exigem um resultado naturalístico, quer dizer, uma modificação no mundo exterior, a consumação só vai se dar quando efetivamente ocorrer essa modificação concreta, essa modificação objetiva no mundo real, aqui no mundo dos fatos. Por exemplo, o crime de homicídio. É necessário que haja uma pessoa morta ali, um corpo. Não basta uma ofensa jurídica abstrata, né, para que se configure o crime de homicídio. Nos crimes omissivos próprios, a consumação se dá com a mera abstenção. Por exemplo, na omissão de socorro, você se omitiu quando você tinha o dever de agir, o crime já está consumado. Os crimes de mera conduta, a consumação se dá com a mera adoção do comportamento previsto ali no tipo penal. Por exemplo, o crime de porte ilegal de arma de fogo. Você está portando a arma ali, não precisa mais nada. São chamados crimes de mera conduta. Os crimes formais, eles guardam certa semelhança com os crimes de mera conduta, mas eles têm uma diferença. Porque nos crimes formais, eles se consumam também com a mera prática da conduta, descrita no tipo penal, mas no tipo penal também há a previsão de um resultado. Só que esse resultado ele é prescindível para a configuração do crime. O resultado, na hipótese, configura um mero exaurimento, né, do delito, como por exemplo no delito de extorsão mediante sequestro. Se você sequestra alguém com a intenção de extorquir dinheiro, né, independentemente da obtenção do dinheiro, o crime está consumado. Se você conseguiu obter alguma vantagem financeira em razão da prática do crime de extorsão mediante sequestro, essa vantagem vai ser um mero exaurimento que não vai influenciar na existência do crime, né? Pode até influenciar ali no momento da dosimetria da pena. Nos crimes qualificados pelo resultado, no momento do resultado agravador, né? Nos crimes permanentes, o crime está consumado, ele está sendo consumado enquanto a permanência subsistir. Podemos citar como exemplo o crime de tráfico de drogas, no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Há ali um dos núcleos ali do artigo 33 é guardar ou ter em depósito, né? Enquanto o sujeito está com a droga em depósito para fins de comercialização, o crime do artigo 33 está consumado, ele está em andamento. Ele está em andamento naquele exato momento, o sujeito está em flagrante delito, enquanto ele tiver aquela droga ali em depósito. Isso tem repercussões, inclusive, no âmbito processual penal, para fins de flagrante, para fins dos agentes policiais entrarem no domicílio do agente sem autorização judicial e etc., uma vez que há um crime flagrante ocorrendo ali naquele momento. Bom, agora vamos passar à tentativa. Tem uma diferenciação aqui dentro de consumação já ligado com a tentativa. Que aí nós vimos no iter criminis que ali a fase de preparação, quer dizer, cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. E aí, como se faz para diferenciar na prática? Isso aqui é uma divisão analítica, quer dizer, uma abstração que a gente faz para poder analisar corretamente, mas ali no plano da concretude, no plano da realidade, para você conseguir separar esses elementos, quer dizer, o ato preparatório do ato executório, às vezes é muito difícil, né? E há aqui alguns critérios, algumas teorias que propõem métodos para que se possa fazer essa diferenciação entre atos preparatórios e atos de execução, mas nós temos que ter em mente que por muitas vezes essa diferença é bem tênue, né? Pela teoria subjetiva,
haveria já início de atos de execução, quer dizer, uma tentativa punível, com a revelação da intenção criminosa do agente. O agente demonstrou de forma inequívoca que quis praticar o crime. Isso aí já pela teoria subjetiva já seria um início de execução. Temos também a teoria objetiva, que ela se subdivide em objetivo formal e objetivo material. Pela teoria objetiva formal, necessariamente teria de haver a prática da conduta típica para que se pudesse falar em atos executórios, senão o sujeito teria que incorrer, diferentemente da teoria subjetiva, que com a mera intenção, demonstração de intenção do agente já seria suficiente ali para punição a título de tentativa, quer dizer, como caracterização ali de um início de ato executório. Pela teoria objetivo formal, seria necessária a efetiva prática da conduta típica. Pela teoria objetivo material, seriam necessárias ações, não necessariamente a prática da conduta típica, tal como descrita no tipo penal, mas ações vinculadas à conduta típica seriam suficientes para a caracterização dos atos executórios e, consequentemente, da tentativa. Por exemplo, o ato de apontar uma arma engatilhada para alguém é uma ação vinculada à ação típica, que é matar alguém. Isso já seria suficiente pela teoria objetivo material para a configuração do início de ato executório e da tentativa. A última teoria é a teoria da hostilidade ao bem jurídico. E ela pressupõe que para que se possa falar em ato executivo, que haja uma efetiva agressão ao bem jurídico protegido. Há que haver uma efetiva lesão para que se possa falar em ato executório. Se não houver efetiva lesão, é um mero ato preparatório. Por consequência, cai na regra da impunibilidade. Passando agora propriamente à tentativa. A tentativa pressupõe a existência de 3 elementos: a conduta dolosa, atos de execução, ou ato de execução, e a não consumação por circunstância alheia à vontade do agente. Então, o que a gente infere disso aqui? Que não há tentativa de crime culposo, né? Que, em regra, se o agente não entrar no campo dos atos de execução, também não há que se falar em tentativa, e que a não consumação deve se dar por circunstância alheia à vontade dele. Quer dizer, e aí nós vamos ver ainda a questão da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, etc., mas que tratam de uma espécie de desistência ali por uma ação volitiva do agente, por um querer do agente. E aqui, na hipótese de tentativa, o crime não se consuma tão somente por circunstâncias alheias à vontade do agente, quer dizer, por algum elemento que não foi querido pelo agente. O agente queria consumar o delito, mas alguma circunstância externa ali impediu. Então, elementos da tentativa: conduta dolosa, ato de execução e não consumação por circunstância alheia à vontade do agente. Dentro daquela classificação que a gente viu, se eu não me engano, na aula de tipo doloso, salvo engano, a tentativa é uma forma de caracterização do crime por meio de uma adequação típica de subordinação mediata. Quer dizer, a tentativa não se enquadra exatamente naquele tipo penal previsto. Por exemplo, como eu, salvo engano, foi exatamente o exemplo que eu usei na aula em que tratamos sobre isso. O sujeito atira com a arma de fogo, a bala passa rente à orelha do sujeito, não causa absolutamente nenhum dano. Às vezes o sujeito nem percebeu que foi vítima de uma tentativa de um tiro de arma de fogo, né? Não obstante, há um enquadramento ali no crime de matar alguém, no artigo 121, na modalidade tentada, né? E por que isso? Se ele não matou alguém, justamente pela existência de uma norma de extensão. Na hipótese, a norma de extensão do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que trata da tentativa. Quer dizer, por meio dessa norma de extensão, é possível a punibilidade do agente com o minus, quer dizer, com a pena menor
em face da não consumação do delito. Se não houvesse essa norma de extensão, se uma conduta como essa, quer dizer, atirar em alguém e errar o tiro, seria impunível, uma vez que não existe expressamente esse tipo penal no Código Penal. Uma nota relevante é que só se pode falar em tentativa quando estivermos falando de crime. Como nós vimos também em aulas anteriores, as infrações penais podem ser crimes ou podem ser contravenções penais. São aquelas condutas menos lesivas, condutas que não merecem uma reprimenda tão gravosa quanto a reprimenda dos crimes, que é de reclusão e detenção ou multa acumulada. E a contravenção tem somente a pena de prisão simples ou pena de multa, como sanções previstas. Não há tentativa de contravenção. Essa, inclusive, foi uma questão que caiu na prova oral de delegado de polícia do Rio de Janeiro. Perguntaram exatamente isso: se existia tentativa de contravenção, e a resposta correta é que a tentativa de contravenção é impunível. Ela não é punível. Quer dizer, em tese pode-se até conceber na mente ali, pegando esses elementos, conduta dolosa, ato de execução, não consumação, você pode conceber na sua mente ali uma tentativa de execução, mas por um critério ali jurídico positivo, né, essa tentativa de contravenção não é punível. Uma divisão importante da tentativa, que é bastante citada na doutrina, é entre tentativa perfeita e tentativa imperfeita. Na tentativa perfeita, o sujeito esgota os atos de execução. Quer dizer, ele faz tudo o que ele tinha para fazer e mesmo assim o crime não se consuma. Já na tentativa imperfeita, antes de conseguir encerrar todos os atos que ele pretendia perpetrar, ele é interrompido de alguma maneira. E a visualização disso é bem simples, quer dizer, pegando novamente o exemplo do crime de homicídio, o sujeito tem um revólver ali de, vamos supor, de 6 tiros, né? Ele pega, dá os 6 tiros, erra os 6, né? Quer dizer, não conclui o intento dele de matar a vítima ali com tiros de arma de fogo e esgota todos os atos, tudo que ele podia fazer. Então temos aí uma tentativa perfeita. Diferente a hipótese do sujeito que começa a atirar, tira uma, duas, e aí quando ele vai atirar a terceira, ele é interrompido ali por um agente policial ou por alguém do povo, né, algum herói, né? E aí nós falamos em tentativa imperfeita. É um critério prático aqui para que nós possamos enxergar bem quando que a tentativa vai ser inadmissível, né? E algumas pessoas até fazem esquemas mnemônicos com isso, decoram, né? Porque isso aí volta e meia cai no concurso público. A tentativa é inadmissível quando não houver a possibilidade de fracionamento do iter criminis. Como nós já vimos, o crime há uma divisão aqui analítica, né, do caminho do crime em cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Se não for possível traçar essa divisão, por exemplo, no crime de omissão de socorro, o sujeito se omitiu, o crime está consumado. Então, não tem uma cogitação, a preparação, um ato de execução, não tem nada disso. É como se fosse um ato único. Se omitiu, o crime está consumado. Não se omitiu, não há nem que se falar em crime. Não tem como tentar se omitir, né? Então, seria um exemplo aqui de crime em que seria impossível fracionar o iter criminis. Também é inadmissível a tentativa nos crimes habituais. Nós não vimos ainda essa classificação. O crime habitual é aquele que, para sua configuração, é necessária uma conduta reiterada. Só com a reiteração daquela conduta, se o sujeito praticar uma vez, ele não vai incorrer naquele tipo penal. É necessária uma reiteração daquele tipo de conduta para que o crime possa se configurar. Salvo engano, o crime de rufianismo se enquadra nesse quesito, mas eu não tenho certeza agora. Os crimes pré-terdolosos são aqueles em que há
dolo no antecedente e culpa no consequente. Quer dizer, o agente praticou uma determinada conduta dolosamente, mas o resultado que adveio daquilo ali não foi querido por ele. Vamos supor, o sujeito se envolve numa briga e ele não tem intenção de matar, ele simplesmente está numa briga de boteco ali, agressões mútuas, quer machucar o outro, mas não quer de maneira nenhuma matar. E isso ficou, vamos supor que isso tenha ficado claro nos autos de determinado processo, mas por alguma razão o sujeito que estava brigando com ele morre em função dos ferimentos ali da briga. Então ele teve dolo, o dolo de agredir, mas ele não teve dolo de matar. E a morte veio ali de uma imprudência ali, deu um soco ali bem na têmpora do cidadão ali. E aí, em função disso, ele acabou morrendo ali, mas um resultado não querido pelo agente. Então, na hora que se falar em tentativa de crime préter-doloso, porque você não tem como querer um resultado culposamente, querer sem querer, né? O crime culposo é aquele sem querer. Então, não tem como você querer alguma coisa sem querer. E aí, exatamente por isso, o outro crime aqui em que admissão a tentativa é o crime culposo, por essa argumentação que eu acabo de expor, né? Não há como querer sem querer. Nos crimes omissivos próprios, também é inadmissível a tentativa, como eu já falei para vocês, consumo naquele momento, né? Se omitiu, está consumado o crime, não se omitiu, não está consumado o crime. E também nos crimes de atentado. Os crimes de atentado é aquele em que a tentativa é punida com a mesma pena do crime consumado. Salvo engano, existe um único tipo. Aqui eu posso estar equivocado, aí já a questão da parte especial do Código Penal que trata dos crimes em espécie. Mas no crime de, se eu não me engano, é tentativa de fuga, de presídio ou de estabelecimento criminal, algo assim. Se o sujeito tentar fazer isso, ele já responde pela pena do crime consumado. Se consumar, vai ser a mesma pena. Quer dizer, não há que se falar em tentativa, a punição vai ser a mesma. Tentando ou se tentou, já incorreu no crime, né? Uma outra classificação é entre tentativa cruenta e tentativa incruenta, né? Tentativa cruenta é aquela em que há a produção de uma lesão, né? Por exemplo, uma tentativa de homicídio em que o sujeito atinge efetivamente o outro, né? Com a facada ou seja, com o meio que for. E a tentativa incruenta, também chamada de branca, é aquela em que a vítima não sofre nenhum tipo de lesão, né? E aí me remeto àquele primeiro exemplo do tiro de arma de fogo que passa e o agente às vezes nem percebe, né, que a vida dele estava em risco, né? Seria a tentativa branca ou incruenta. Um outro dado importante aqui: a compatibilidade entre tentativa e dolo eventual, né? Como vocês lembram, o dolo eventual é aquele em que o sujeito, conquanto não tenha dirigido a conduta dele finalisticamente à produção do resultado, ele adota uma conduta ali de risco, assume o resultado como possível e não se importa com a ocorrência daquele resultado, né? Para a doutrina, não é compatível a tentativa, o instituto da tentativa, com o dolo eventual. Quer dizer, o sujeito tentar assumir o risco de produzir alguma coisa, quer dizer, a doutrina não admite entende como incompatíveis a tentativa e o dolo eventual. Já a jurisprudência admite. A jurisprudência admite a tentativa, o instituto da tentativa e o instituto do dolo eventual. Quanto à punibilidade da tentativa, há duas teorias. Pela teoria subjetiva, se o sujeito tentar praticar determinada conduta penal, tentou praticar um homicídio, tentou praticar um furto, ele responde pela consumação, quer dizer, ele responde pela intenção, pelo elemento subjetivo dele. Essa teoria subjetiva que não é adotada pelo Código Penal. O Código Penal adota a teoria objetiva, em que, na hipótese de tentativa, há uma redução de pena de 1/3 a 2/3
ali conforme o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. E a baliza para definição se será mais próximo ali de 1/3 ou mais próximo de 2/3 é a proximidade da consumação. Quanto mais próximo o sujeito chegou de consumar o crime, menor vai ser o quantum de redução da pena. Conseguinte, quanto mais longe ele esteve de consumar, maior será o quantum de redução, mais próximo a 2/3. Uma questão que às vezes gera controvérsia é a questão do latrocínio, né? O latrocínio, como vocês sabem, é um crime complexo que envolve tanto o patrimônio, uma ofensa ao patrimônio, quanto uma ofensa à vida, né? Quando há uma ocorrência de morte ali no bojo de um roubo, né? E a jurisprudência e a doutrina traçaram algumas balizas para definir quando há a tentativa e quando há a consumação no crime de latrocínio. Quando o homicídio é tentado e a subtração também é tentada, quer dizer, o sujeito tentou roubar e não conseguiu, e tentou matar a vítima também não conseguiu, ali no metia ali no mesmo momento, ali, na mesma circunstância, e nós falamos em tentativa, homicídio tentado, subtração tentada, tentativa de latrocínio. Se o homicídio se consumar, aí é irrelevante que o patrimônio tenha sido subtraído ou não. O homicídio se consumou, o latrocínio está consumado. Quer dizer, o sujeito que vai roubar ali a bolsa de uma mulher, puxa a bolsa, a mulher segura, ele pega, dá um tiro nela, ela morre. O sujeito sai correndo, deixa a bolsa ali, deixa tudo, deixa até a arma, sai desesperado, sai às vezes com medo. O latrocínio está consumado. Matou, latrocínio. Quando há um homicídio tentado e uma subtração consumada, aí nós falamos em tentativa também de latrocínio, justamente por aquele primeiro critério que o Rogério Greco traçou, que é o preenchimento de todos os elementos da definição legal do crime. Inclusive ele faz até uma crítica a esse entendimento de que o latrocínio estaria consumado meramente com a ocorrência do homicídio, né? Mas o que prepondera nos tribunais superiores é isso. O homicídio consumado não interessa se houve a subtração do patrimônio ou não, o latrocínio consumado. Homicídio tentado, subtração tentada, tentativa. Homicídio tentado e subtração consumada, tentativa também de latrocínio. E aí a circunstância da subtração, numa hipótese de tentativa ser tentada, na outra hipótese de tentativa ser consumada, isso aí vai ser pesado pelo magistrado no momento da dosimetria da pena, né? Mas não para fins de configuração ali do crime, né? Da figura consumada ou da figura tentada. Então é só vocês, um critério prático seria: consumou o homicídio, é latrocínio. Se não tiver homicídio consumado, ali vai ser sempre tentativa de latrocínio, independentemente do sujeito conseguir subtrair o patrimônio ou não. Bom, meus caros, abordamos aqui de forma bem superficial todos os elementos traçados pelo Rogério Greco nesse capítulo da consumação e tentativa. Caso vocês tenham alguma dúvida, peço que me encaminhem, vou tentar aí, na medida da minha limitada capacidade, responder. Muito obrigado pela atenção, boa noite.